Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo que é a obesidade. Porque ainda nos dias de hoje a gente vê pessoas falando que a obesidade é uma questão de escolha individual. E é isso que a gente vai debater e desmentir no vídeo de hoje. Mas antes eu já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e óbvio, se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem um Pix. Na descrição do vídeo tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais, blogs e muito mais. E é isso, bora lá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos problemas de saúde pública mais graves a serem enfrentados atualmente. E a prova disso é que hoje existem aproximadamente 700 milhões de pessoas com obesidade ao redor do mundo. No Brasil, o número de indivíduos obesos aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8 em 2006 para 20,3 em 2019, com frequências semelhantes entre homens e mulheres. Já a obesidade infantil atinge 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade, assim como 7% dos adolescentes da faixa etária entre 12 e 17 anos. Além disso, foi observado que a obesidade reduz com o aumento da escolaridade dos indivíduos. Ou seja, esses dados demonstram que, ao contrário do que muitos dizem por aí, a obesidade não é uma questão de escolha, uma vez que as causas da obesidade são complexas e multifatoriais, resultado da interação dos genes com o meio ambiente, o estilo de vida e fatores emocionais e econômicos. Beleza, mas para a gente entender melhor esse cenário, a gente precisa definir o que é obesidade. As definições mais clássicas, e também as que eu mais critico, definem a obesidade como uma doença relacionada ao acúmulo de gordura corporal que seria diagnosticada através de um IMC maior do que 30. Porém, como a gente já viu anteriormente, o IMC não é o melhor parâmetro para avaliar indivíduos, pois ele não leva em conta o local onde essa gordura está acumulada, o sexo dos indivíduos ou a idade. Ele leva em conta apenas o peso e a altura. E, de maneira geral, toda pessoa gorda vai ser pesada. Mas nem toda pessoa pesada é uma pessoa obesa, como é o caso dos atletas de fisiculturismo. Ou seja, o IMC é um parâmetro populacional válido para dados epidemiológicos. Porém, individualmente, ele não é o parâmetro mais indicado. Além disso, os cientistas vêm estudando ao longo dos anos o chamado paradoxo obesidade-sobrevivência, que demonstra que, apesar dos efeitos nocivos evidentes da obesidade, em certas situações e condições, o excesso de peso pode levar a um aumento das chances de sobrevivência e a uma menor mortalidade. Por isso, a própria OMS indica a utilização da obesidade abdominal somada a outros fatores, como hipertrigliceridemia, colesterol HDL baixo, hipertensão e glicemia de jejum elevada, como critérios para classificar uma pessoa com síndrome metabólica. Ou seja, utiliza-se, portanto, uma medida de cintura e não o IMC, trazendo à tona o papel da gordura como problema central nessa discussão. Por isso mesmo, a circunferência de cintura é o parâmetro mais utilizado para a gente avaliar o risco de doenças cardiovasculares. Mas será que todo indivíduo obeso é igual? Mesmo quando falamos de gordura, a gente precisa levar em conta que tipo de gordura que a gente está falando. Pois mesmo pessoas com a mesma circunferência abdominal podem ter perfis de acúmulo de gordura corporal completamente distintos, apresentando mais ou menos gordura visceral e subcutânea. Descobertas recentes criam um debate
acerca de certos conceitos, como o da obesidade metabolicamente saudável, que ocorre quando uma pessoa tem um IMC maior do que 30, mas não apresenta nenhum outro componente de síndrome metabólica, e o conceito de indivíduo metabolicamente obeso de peso normal, que são pessoas dentro do peso adequado, mas que apresentam características fenotípicas relacionadas à obesidade. E o que explica essa diferença na forma que os indivíduos acumulam a gordura corporal são fatores genéticos e ambientais. Por exemplo, as células do nosso tecido adiposo se comportam de formas distintas entre as pessoas. Por isso, indivíduos obesos podem ter um tecido adiposo com mais ou menos células, células de menor ou de maior tamanho, mais ou menos sensibilidade à insulina e etc. Além disso, alguns indivíduos têm células adiposas menos eficazes e localizadas nos lugares errados. Devido a isso, essas células são mais vulneráveis à inflamação. Ou seja, ser obeso não é ter excesso de peso, mas sim ter um excesso de gordura visceral inflamada cronicamente. E é essa inflamação que vai gerar os sintomas clínicos que a gente está acostumado, que são especialmente relacionados ao aumento da resistência à insulina. Dito isso, por que existem tantas pessoas obesas ao redor do mundo? E é para isso que a gente precisa discutir as causas da obesidade. Ao contrário do que muitos imaginam, até por conta do estigma e do preconceito que pessoas com obesidade carregam, ninguém tem obesidade por uma escolha individual. Como a gente já mencionou, a obesidade é multifatorial e complexa. Logo, ela não vai ser resolvida apenas fechando a boca, como acredita a sabedoria popular. E um dos fatores que mais contribuem com o aumento e a perpetuação da obesidade é a visão capitalista de que a comida é uma mercadoria e não um direito humano básico. Apesar do direito à alimentação ser garantido pela Constituição Federal Brasileira, na prática a gente observa que esse direito não se concretiza, uma vez que o salário mínimo não consegue ser suficiente para o trabalhador suprir as despesas de sua família com alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. Um exemplo disso é que, de acordo com o DIEESE, em agosto de 2025, o valor do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família com 4 pessoas deveria ser de R$ 7.147,91, valor 4,71 vezes maior do que o mínimo reajustado. E quando se compara o custo da cesta básica com o valor do salário mínimo, isso fica ainda mais evidente, pois o trabalhador consome em média 49,89% do seu salário apenas para adquirir bens alimentícios básicos. Em contrapartida, em famílias ricas com um rendimento mensal superior a 25 salários mínimos, apenas 5% do orçamento familiar é utilizado para alimentação. Esses dados evidenciam que a desigualdade social tem influência direta na nossa alimentação. Soma-se a isso o fato de que a obesidade está intimamente ligada ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que possuem alto teor de gordura, sal e açúcar. O Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2014, foi um divisor de águas no que diz respeito à promoção da alimentação adequada e saudável no Brasil. Desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos principais avanços do nosso guia alimentar é a classificação nova dos alimentos, que os divide segundo o seu grau de processamento. Segundo o guia, alimentos in natura, como frutas e vegetais frescos, devem ser a base da nossa alimentação, enquanto os ultraprocessados, como biscoitos recheados e refrigerantes, devem ser evitados, devido à sua formulação e apresentação, que tendem a fazer com que eles sejam consumidos em excesso, levando ao maior risco de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.
Além disso, suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de um modo desfavorável nossa vida, nossa cultura e nosso meio ambiente. Mesmo assim, no Brasil, os alimentos ultraprocessados ainda são muito mais baratos do que os alimentos in natura, afastando a população mais vulnerável de uma alimentação adequada e saudável. E isso ocorre porque os fabricantes de ultraprocessados recebem isenção fiscal sobre os seus produtos. Através de lobby entre as empresas e o governo, esses produtos recebem isenção de impostos em uma espécie de subsídio indireto para que empresas como a Coca-Cola e a Nestlé possam avançar sobre o mercado, ampliando assim cada vez mais as suas margens de lucro. Além do poder de compra, outro fator que limita a nossa possibilidade de fazer escolhas mais saudáveis na alimentação é a existência de ambientes obesogênicos, marcados pelos chamados desertos e pântanos alimentares, que são regiões com alta oferta de alimentos ultraprocessados e pouca ou nenhuma oferta de alimentos in natura. Não coincidentemente, essas regiões normalmente estão localizadas nas periferias, local onde a maioria das pessoas é racializada. Um exemplo que demonstra essa realidade cruel é que o aumento do consumo de ultraprocessados aumentou nos 3/5% da população com menor renda familiar entre os anos de 2008 e 2018, enquanto entre os 20% mais ricos houve uma redução do consumo de ultraprocessados. E se pensarmos que o papel de nutrir sempre foi visto como uma função exclusivamente feminina, podemos imaginar que as mulheres pretas e pobres são as que mais enfrentam dificuldades para alimentar a sua família da maneira adequada. Esses fatores demonstram que não existe um recorte só de renda, mas também de gênero e de raça na obesidade. Outro fator que contribui com o aumento da obesidade é a influência dos meios de comunicação na nossa alimentação e na nossa imagem corporal. Atualmente, a maioria dos brasileiros utiliza as mídias sociais como fonte principal de acesso a informações sobre alimentação e nutrição. Porém, a maioria dos conteúdos encontrados hoje nas redes são propagandas de fast foods ou de suplementos com fast food, ultraprocessados, fake news, terrorismos nutricionais e celebridades com corpos irreais e inalcançáveis. Tudo isso impacta diretamente nas escolhas alimentares da população. Além disso, a alta exposição a conteúdos relacionados a uma imagem corporal perfeita e inalcançável tem impacto negativo sobre os indivíduos, gerando uma frustração por não conseguir atingir esse corpo perfeito. Porém, no Brasil ainda existem 32 milhões de pessoas que trabalham na escala 6x1, que não tem tempo para fazer uma atividade física, pois gastam a maior parte do seu tempo trabalhando ou no transporte público, e que não tem acesso nem dinheiro para comprar alimentos in natura, nem tempo para cozinhar esses alimentos. Ou seja, percebemos que o ambiente moderno é um potente estímulo para a obesidade. Então, quais são as soluções que a gente pode pensar para resolver o problema atual da obesidade? Bom, então a gente pôde perceber que a origem da obesidade é complexa, multifatorial, resultado da interação de genes, ambiente, estilo de vida e fatores emocionais e econômicos, e não apenas uma questão de escolhas individuais. Por isso, se a gente quer resolver o problema da obesidade, a gente deve pensar nela como um problema de saúde pública, que deve ser combatido pela raiz. Para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, lutar pelo fim da escala 6x1, para que os trabalhadores tenham tempo hábil para cozinhar as suas próprias refeições, para praticar exercício físico, para cuidar da saúde mental e também para descansar. Além disso, a gente precisa exigir que o governo regule os ultraprocessados, aumentando os impostos sobre esses produtos, buscando desestimular o seu consumo. Isso já foi feito em inúmeros países aqui da América Latina, como a Colômbia,
que em 2022 aprovou uma lei para tributação de ultraprocessados. Esse imposto teve um aumento gradativo até 2025, tendo 10% em 2023, 15% em 2024 e 20% em 2025. A ideia é desencorajar o consumo de 21 tipos de ultraprocessados, como bebidas açucaradas, biscoitos e alimentos congelados, por meio do aumento do seu preço. Nesse mesmo sentido, é necessário que a gente tenha uma regulamentação das redes sociais, tanto para inibir as propagandas de ultraprocessados, quanto para responsabilizar indivíduos que estejam propagando desinformações sobre saúde nas redes. Na Argentina, por exemplo, em 2022, entrou em vigor uma lei de promoção da alimentação saudável, que proibiu a publicidade para menores de produtos que contenham um excesso de açúcar e aditivos químicos. Mas o Brasil ainda carece de uma legislação semelhante à dos nossos países vizinhos. Outro fator imprescindível para a gente resolver o problema da obesidade é que a gente exija do governo reforma agrária. Dessa forma, as terras brasileiras serão utilizadas para produzir alimentos in natura de qualidade para a população, sem agrotóxicos e com subsídios do governo, com um preço acessível para todos os trabalhadores. Fora isso, outras medidas precisam ser tomadas para garantir uma alimentação adequada para a população brasileira e reduzir tanto os riscos de insegurança alimentar quanto os riscos de obesidade. E essas medidas são a criação de hortas comunitárias e de restaurantes populares. Um estudo da PUC-Rio investigou os benefícios das hortas comunitárias para moradores de áreas socialmente vulneráveis e descobriu que elas podem reduzir os impactos do aquecimento global e contribuir para que a cidade se adapte às mudanças climáticas, além de promover o desenvolvimento econômico e social com a geração de renda e a capacitação profissional. Elas também beneficiam a segurança e a diversidade alimentar e nutricional, melhorando a saúde física e mental das comunidades. As hortas comunitárias ainda ajudam a proteger as nascentes, os rios e áreas de interesse ambiental, revitalizando espaços degradados e fortalecendo o sentimento de pertencimento daquela população. E se a gente somar isso à criação de restaurantes populares, que serviriam tanto para a socialização do trabalho doméstico, de cozinhar, lavar a louça e etc., quanto para fornecer alimentação saudável e a preço acessível para a população, criando um ambiente onde a obesidade e a insegurança alimentar deixam de ser um problema. Portanto, se você chegou até o final desse vídeo, eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido que a obesidade não é de forma alguma uma questão de escolha individual. A obesidade, como a gente viu, é uma doença multifatorial que está intrinsecamente ligada ao capitalismo, que é quem gera tanto a fome quanto a obesidade. Por isso, gente, a cura da obesidade nunca será Ozempic, Mounjaro ou qualquer outro tratamento medicamentoso, mas sim a superação de um sistema que faz com que algo tão essencial para a vida humana como a comida seja considerado uma mercadoria e não um direito. Bom, agora eu quero ouvir a opinião de vocês, por isso deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já tinha pensado em tudo isso e quais foram os sentimentos que ele te trouxe à tona. Além disso, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais, vlogs e receitas exclusivas. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.